Na Cordilheira dos Andes, no Peru, fica a remota cidade de El Rinconada, a mais de 16.700 pés. Chove entre as cidades humanas mais altas da Terra. Esta cidade isolada possui um clima rigoroso de tundra alpina, com temperaturas frias caindo abaixo de zero durante todo o ano. Com ar rarefeito e gelo árido, as paisagens tornam as condições de vida extremamente difíceis, mas apesar do terreno inóspito, mais de 50.000 pessoas chamam El Rinconada de lar, atraídas pelo sonho de ficarem ricas. Elas suportam o clima severo e a falta de comodidades em busca de ouro enterrado nas profundezas. Sob o solo glacial, eles trabalham diariamente em minas improvisadas, realizando escavações perigosas e não regulamentadas que frequentemente levam a acidentes e dificuldades. Todos os meses, pelo menos 7 trabalhadores são encontrados mortos a 1,5 quilômetros de profundidade na mina após acidentes que deixam seus corpos sem vida com ferimentos traumáticos. Juntem-se a mim enquanto eu descubro o que essas pessoas pensam sobre viver sobre as nuvens, lidar com o clima severo, os perigos que enfrentam e como esse lugar passou a ter acesso a esse local isolado. O lugar apresenta desafios próprios e cansativos. A viagem de táxi de 3,5 horas pelas estradas de Cliffside representa a rota mais rápida a partir da cidade mais próxima de Puno. Não existem órgãos governamentais ou leis, apenas uma comunidade transitória focada solenemente na mineração. Uma vez em El Rinconada, o isolamento e o clima extremo tornam a sobrevivência uma luta diária. Eles vivem amontoados juntos em um minúsculo quarto individual, barracos construídos com madeira, metal e plástico, sem isolamento ou janelas de vidro. O ar gelado do interior não oferece descanso do frio cortante do lado de fora. Várias famílias compartilham cada pequeno barraco sem deixar espaço para a privacidade. Todos os seus pertences são empilhados em uma sala multifuncional. Não há eletricidade, então, quando o sol se põe, a escuridão envolve a cidade. A única luz vem de velas tremeluzentes, lamparinas a óleo e lanternas para aquecer. Eles têm apenas um fogão a lenha simples, mas a lenha é escassa nas montanhas. As casas ficam perigosamente frias. As pessoas tremem debaixo dos cobertores. Alguns morrem de frio quando os incêndios se apagam. Buscar água significa comprá-la diariamente, transportar tanques pesados para as casas, tomar banho, lavar roupa e jogar fora tudo o lixo é difícil. As doenças se espalham rapidamente porque tudo está muito sujo. Além de permanecer aquecido, obter água potável é uma luta constante. Sem estações de tratamento de água ou água engarrafada disponível, o acesso à água não contaminada é crítico, mas extremamente difícil. Os poucos canos que existem muitas vezes congelam durante a geladeira à noite, cortando o abastecimento de água da cidade. Então os moradores devem descer a montanha para coletar água do rio. Esta cansativa viagem de ida e volta pode levar horas. Uma vez obtida, a preciosa água deve ser transportada de volta para a cidade em baldes e tanques pesados. Sem infraestrutura para armazenar ou acessar de forma confiável a contaminação da água, parasitas comuns, bactérias e toxinas contaminam facilmente o abastecimento, espalhando doenças infecciosas como cholera por toda a população compacta de Lona. Eu até encontrei esta citação do que um local tinha a dizer sobre viver aqui. Imagine a vacating before sunrise. Para um ar tão frio que queima seus pulmões, você estremece ao ver as chamas moribundas desesperadas para aquecer sua casa com a família. Dependendo de você, você rouba seu à vontade contra o clima. Suportar o frio exige todas as suas forças enquanto você se dirige para as minas movido por sonhos de riqueza. Apesar do clima extremo, a ausência de terras aráveis e o clima severo tornam os alimentos extremamente caros e escassos. Sem agricultura, os suprimentos possíveis devem ser transportados em caminhões. Alimentos básicos da montanha, como batatas, arroz e lentilhas,
compõem a maioria das refeições. Uma família média gasta cerca de almas por semana apenas em comida, mais da metade de seus ganhos. Ainda assim, a desnutrição aflige muitos, especialmente as crianças. Inexistente nenhum hospital, funciona localmente apenas algumas clínicas rudimentares para uma população de milhares de pessoas. Os recursos permitem apenas primeiros socorros básicos e pequenos tratamentos. As mulheres grávidas não têm acesso local a cuidados de parto qualificados. Lesões evitáveis, doenças e complicações no parto muitas vezes são fatais devido à falta de evacuação de médicos. Instalações para o hospital mais próximo em Julia levam tempo precioso em estradas em más condições. As minas de ouro de Linonada escondem muitos segredos mortais sob as montanhas. No labirinto escuro dos túneis, acidentes acontecem o tempo todo, cavernas, explosões, gases venenosos. Mineiros correm o risco de morrer diariamente escavando ouro nas profundezas do subsolo. Aqueles que sobrevivem, trabalham com medo constante. Gangues lutam pelo precioso ouro, roubando e assassinando mineiros que ficam ricos. Alguns corpos são deixados abandonados nos poços, enterrados, rapidamente esquecidos. Mesmo mulheres e meninas não estão seguras em Los Angeles. Os traficantes de Rinonada enganam as jovens para que venham de outras cidades e depois as forçam a entrar em bordéis e bares nas minas. Não há ninguém para protegê-las.